Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias e seus lares, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Estamos aí numa caminhada, trazendo momentos de reflexão sobre as 7 igrejas do Apocalipse, né? E hoje, pessoal, não vai ser diferente, nós vamos trazer aqui sobre a igreja morna. Você já ouviu dizer qual que é a igreja morna? Pois é, a igreja morna é a igreja de Laodiceia, né? Pontos negativos ali, né? Já quero pedir a você que nos acompanha, nos ajude a compartilhar. Comente, dê sua opinião, concordo, não concordo. É muito importante sua opinião para nós. E também, pessoal, coloque nos comentários sugestão de temas para que a gente venha trazer aí no canal para que venhamos aprender junto. Aqui ninguém é melhor que ninguém, somos todos iguais, mas somos aprendizes e queremos aprender cada vez mais dentro da palavra de Deus, tá bom? Então vamos ver o que nós podemos aprender sobre a igreja de Laodiceia? Então vamos lá. A igreja morna, ou alerta de Laodiceia. Assim, pessoal, uma igreja ela pode ter estrutura, dinheiro e fama, mas ainda assim estar espiritualmente doente. Laodiceia pensava que estava bem, mas Cristo revelou a sua verdadeira condição. Lembrando que nós já trouxemos sobre algumas igrejas do Apocalipse, né? Já trouxemos algumas. Essa é a penúltima igreja que nós trouxemos aí, numa sequência que vai concluir uma sequência de 7 vídeos. Lembrando que nós trouxemos o primeiro vídeo sobre a igreja de Éfeso, segundo vídeo sobre a igreja em Esmirna, e depois terceiro vídeo sobre a igreja em Pérgamo, igreja em Tiatira, em Sardes e agora a igreja em Laodiceia. Então vamos dar uma olhada aqui e vamos aprender um pouco e saber um pouco mais sobre essa igreja. E é a que, vamos colocar assim, a mais falada, né? Primeiro ponto, a igreja que pensava que estava bem. Vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Que diz assim: Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. A palavra grega aqui usada para rico é plousios, que significa abundante, próspero. Laodiceia era uma cidade extremamente rica, né? Para a gente ter uma base aqui sobre um pouco da história da cidade. Era um grande centro bancário, produzia roupas de lã negra luxuosa, possuía uma famosa escola de medicina que produzia colírio, ou seja, era uma cidade financeiramente autossuficiente. Mas Jesus revela algo profundo. A igreja adotou a mentalidade da cidade. Eles diziam: não precisamos de nada, estamos bem, temos recursos. Mas Jesus diz: não sabe que és miserável, pobre, cego e nu. E isso revela um perigo espiritual. Prosperidade material pode gerar pobreza espiritual. E isso aqui confronta muito a famosa teoria da prosperidade, né? Para você ser próspero, você tem que ter coisas materiais. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que a prosperidade, a verdadeira prosperidade, ela é além de coisas físicas. É maior do que. Segundo ponto, a igreja morna, né? Vamos voltar aqui para o versículo 15 e versículo 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A palavra grega para morno aqui é chiliaros, que significa tépido, sem fervor, sem intensidade. E para entender isso, precisamos entender a geografia do local também. Por quê?
Porque a água naquele local, naquela região, ela vinha por aquedutos, né? De Hierápolis, água quente e medicinal. De Colossos, água fria, refrescante. E quando chegava em Laodiceia, a água que estava morna e desagradável, quando chegava em Laodiceia. E Jesus usa exatamente essa realidade. Ele está dizendo: água fria serve, água quente serve, mas água morna não serve para nada. Assim também era essa igreja. Não eram incrédulos, mas também não eram fervorosos. E o resultado é uma das frases mais fortes de toda a Bíblia: vomitar-te-ei da minha boca. E a palavra grega aqui é emeo, que significa literalmente vomitar, expelir. Então, é uma expressão de repulsa, repulsa espiritual. Então, há uma repulsa relacionado a essa igreja. Terceiro ponto, a ilusão espiritual. Jesus apresenta 3 problemas espirituais. Vamos lá. Versículo 17 de Apocalipse 3. Primeiro, pobreza espiritual. Eles tinham dinheiro, mas faltava riqueza espiritual, né? Segundo, cegueira espiritual. Mesmo numa cidade famosa por colírio medicinal, Jesus diz, tu és cego. Irônico, né? Ou seja, sabiam tratar os olhos físicos, mas não enxergavam espiritualmente. E terceiro, nudez espiritual. A cidade era famosa por suas roupas luxuosas, mas Cristo diz, tu estás nu. E isso representa falta de justiça espiritual. Quarto ponto, o conselho de Cristo. Apocalipse 3, versículo 18 agora. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha de sua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Então, Jesus apresenta 3 soluções. Primeiro, ouro refinado no fogo. Representa a fé provada. Não riqueza material, mas riqueza espiritual verdadeira. Porque é muito fácil você falar que tem fé, até uma situação difícil acontecer. É nas situações difíceis que a gente vê realmente a força da nossa fé. Segundo ponto, vestes brancas representa justiça e santidade. Justiça e santidade. Então, enquanto Laodiceia produzia roupas negras luxuosas, Cristo oferece pureza espiritual. Terceiro ponto, colírio espiritual. Representa discernimento espiritual. Cristo estava dizendo, vocês precisam voltar e enxergar espiritualmente. Então, são pontos que Jesus pega ali, que aos olhos do homem, são coisas importantes naquela região. Mas era justamente aquilo que espiritualmente estava faltando para eles. Então eles tinham força em questões materiais daquilo que espiritualmente eles não tinham. Quinto ponto. A disciplina de Cristo. Então vamos ali, versículo 19 do Apocalipse 3. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois zeloso, e arrependete. Então, a palavra grega aqui é paideu, que significa disciplinar como um pai educa um filho. Então, é uma disciplina como se fosse uma disciplina de um pai para um filho. Ou seja, a repreensão de Cristo não é rejeição, é amor corretivo. E há até um dizer que diz assim, a gente não deve se preocupar quando Jesus repreende, mas quando ele não repreende mais. Essa é a parte mais difícil. Por quê? Porque aí já tentou, já foi, e a mudança, quem tem que querer também somos nós, né? Então, a repreensão de Cristo não é rejeição, é amor corretivo. Sexto,
O convite de Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei e ele comigo. Perdão. E aqui é algo impressionante. Por quê? Jesus está do lado de fora da igreja. Isso significa que uma igreja pode ter culto, pode ter membro, pode ter estrutura, pode ter tudo aquilo que aos olhos do homem é uma maravilha. E ainda assim deixar Jesus do lado de fora. Mas Jesus ainda chama. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Ceia aqui no contexto judaico significa comunhão profunda e relacionamento íntimo. Sétimo ponto. A promessa ao vencedor. Apocalipse, versículo 21. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, mesmo para a igreja mais repreendida do Apocalipse, e essa é a mais repreendida do Apocalipse, a igreja de Laodiceia, Cristo ainda oferece uma promessa gloriosa. E aqui isso revela algo tremendo. Por quê? Porque nunca é tarde para se arrepender. Ah, mas já aconteceu tanta coisa, não vai mais, já era, Deus. Nunca é tarde para se arrepender, mas um arrependimento verdadeiro e genuíno. Genuíno mesmo. Não é algo para mostrar aquilo que não bate com aquilo que está no coração, porque o arrependimento começa no coração. E aí, com isso, pessoal, nós chegamos aqui à conclusão. Que a igreja de Laodiceia nos ensina 3 perigos. Primeiro, a autossuficiência espiritual, a mornidão espiritual e a ilusão de que está tudo bem. Mas Cristo também nos mostra o caminho, que é arrependimento, fervor espiritual e comunhão verdadeira com Ele. E aí, para ficar alojado no nosso coração, uma frase aqui que veio adentrar nos nossos corações e calar. Porque assim, o maior perigo para a igreja não é ser perseguida. É se tornar morna. E o morno de nada serve. Amém? Pessoal, é muito interessante nós analisarmos, aprendermos isso, porque é algo que é prático. Jesus é incrível, ele é especialista, né? Era aquilo que muitas das vezes aquele pessoal se gloriava, porque nós temos isso e aquilo, e era justamente aquilo que faltava espiritualmente para eles. E aí, esse tipo de reflexão faz nós queremos refletir sobre nós mesmos, nossas ações. Pensando qual o objetivo? De melhorar. Melhorar. E ainda, sempre frisando que nunca é tarde para se arrepender. Hein? Pessoal, comentários, coloque a sua opinião, o que você achou, concorda, não discorda, concorda, você coloca aí, vai ser muito importante ouvir a sua opinião. Sugestão de temas também, pessoal, coloque aí nos comentários para que a gente venha aprender junto aí também. E eu peço muito a vocês, pessoal, muito de coração mesmo, nos ajude a compartilhar. Se você foi edificado com essa mensagem, nos ajuda a compartilhar. Seja um canal de bênção, é só um botãozinho que você clica, só um botãozinho, né? E às vezes aquilo que você está compartilhando é resposta de oração de alguém, né? As redes sociais é um meio incrível de você transmitir uma mensagem dessa, né? Pessoal, então é isso. Deus abençoe vocês, né? Vamos pedir muito discernimento e sabedoria para Deus, para que a gente venha tentar ser o melhor que nós podemos ser. Não é um melhor que o outro, mas o melhor que podemos ser, né? Para que Deus venha olhar para nós e fazer assim, ó. Aí sim. Não é que nós não vamos errar. Não tem como. Nossa natureza ela é propícia a erros, mas os erros servem para que nós venhamos aprender com eles também, né? Tá bom? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe e fiquem com Deus. E aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. E o nosso grande e poderoso Deus desejar, o qual vai ser o último vídeo, né? Que nós vamos trazer, que é sobre a igreja de Filadélfia.
Aguardo você lá, viu? Deus abençoe. Até a próxima.